A recente mudança nas relações da Rússia com a Europa em termos de armamentos convencionais sinaliza um ponto sem volta. Em 2023, o país retirou-se definitivamente do Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa, um acordo que já estava sob tensão desde 2007. O Ministério da Defesa russo deixou claro, negociar com os que quebram acordos é inútil. Esta declaração é um reflexo da crescente depravação de laços com as nações do Norte. O cenário global se torna cada vez mais caótico, com fronteiras sendo desconsideradas e alianças se despedaçando. Para a Rússia, que possui a maior extensão de terra do mundo, a única saída é investir pesado em suas forças armadas e tecnologia. Esse não é apenas um jogo de prestígio, é uma questão de sobrevivência. Drones, guerra eletrônica e sistemas de invisibilidade nas telas de radar estão em ascensão. Os drones, por exemplo, agora podem ser montados a partir de peças comuns, causando uma verdadeira dor de cabeça para os exércitos globais, e a Rússia está se esforçando para estar sempre um passo à frente. Porém, a verdadeira revolução ocorre quando a tecnologia tradicional, como mísseis submarinos e bombardeiros, se entrelaça com modernos sistemas digitais e furtivos. É neste contexto que surge uma nova estrela no firmamento militar, o avião de combate Sukhoi Su-57. Um verdadeiro ícone da aviação de quinta geração, que representa não apenas uma nova fase tecnológica, mas uma nova filosofia de combate. Recentemente, surgiram rumores sobre um novo tipo de armamento no Su-57, algo que vai além das conhecidas capacidades. Este não é um simples míssil, é um divisor de águas no campo de batalha. A nova engenhoca, conhecida pelo codinome Trophy, é uma mísseis de longo alcance que se aloja internamente, oferecendo um design compacto, mas com um raio de ação impressionante, comparável ao que antes só era visto em aviões estratégicos como o Tu-95. Aos poucos, a cada avanço nesta tecnologia, a Rússia redefine seu papel no cenário mundial e, mais do que isso, muda a própria natureza da guerra moderna. A pergunta que paira no ar é: até onde esse novo arsenal vai transformar os conflitos internacionais e o equilíbrio de poder? A próxima fase dessa história ainda está por vir e promete reviravoltas que podem alterar a face da estratégia militar global. O mundo estará preparado para o que vem a seguir? Até aqui, vimos que a Rússia revolucionou as regras do jogo com uma nova geração de mísseis de cruzeiro de longo alcance, capazes de serem lançados de caças ágeis como o Su-57. Essa novidade, apelidada de troféu, é menor que seus predecessores, mas com alcance comparável a armas que antes só podiam ser carregadas por bombardeiros pesados como o Tu-95 ou o Tu. Mas de onde vem essa impressionante autonomia? E o que torna essa arma tão especial? O segredo está nos detalhes minuciosos, um sistema de asas retráteis, um motor compacto e moderno, e uma aerodinâmica refinada ao extremo. Os engenheiros russos conseguiram realizar o aparentemente impossível, encaixar o poder destrutivo de um míssil estratégico dentro do corpo leve de um caça. Imediatamente, especulações surgiram no Ocidente. Teria essa arma origem na modificação do antigo Shi-11.102? Ou seria uma evolução do famoso míssil 50, que alguns relatam ter alcance de 2.000 km? Alguns até afirmam que pode chegar a incríveis 3.500 km, mas mesmo o alcance mais conservador já muda completamente o cenário estratégico. Mas por que um caça precisaria de um míssil com alcance tão grande? Será que os combates aéreos convencionais e os mísseis de curto alcance não seriam suficientes? A resposta está no contexto. Essas armas não servem para confrontos locais ou táticos, mas sim para uma estratégia global. Elas permitem atacar alvos muito distantes das fronteiras nacionais, mesmo quando o uso de aeronaves pesadas é inviável. Em conjunto com o Su-57, essa arma se torna uma ferramenta de surpresa devastadora. O caça se aproxima silenciosamente, dispara o míssil e desaparece sem deixar rastros. Nenhum sinal visual, nenhum alerta. Apenas a explosão horas depois, e o choque daqueles que ainda ontem acreditavam estar seguros. Lembram-se quando 2 caças russos sumiram dos radares da OTAN em águas neutras, causando alarme até no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas? Isso não foi coincidência. A tecnologia furtiva funciona, sim, e agora pode vir acompanhada de um ataque a milhares de quilômetros de distância. E não para por aí. Surge então um novo ator nessa partida, o drone S-70, conhecido como Caçador.
Ele pode operar em dupla com o Su-57, um guiando, o outro atacando. Imagine uma esquadrilha inteira atuando assim. O que isso significaria para o futuro da guerra aérea? E ainda mais. Com tanques extras, o Su-57 pode ultrapassar a marca dos 5.000 km de alcance, uma distância maior que a de Moscou a Damasco. Um caça com essa capacidade não apenas protege seu espaço aéreo, ele impõe suas regras em territórios inimigos. Não é só uma questão de poder, mas de redefinir o equilíbrio estratégico global. A pergunta que fica é: o mundo está pronto para encarar essa nova realidade? As forças armadas russas têm se mostrado cada vez mais inovadoras e desafiadoras. Recentemente, o alcance do caça Sukhoi Su-57 foi expandido significativamente, capaz de cobrir mais de 5.000 quilômetros, o que é mais do que a distância entre Moscou e Damasco. Essa extensão não é apenas uma melhoria tecnológica, significa que o caça não se limita a proteger o espaço aéreo local, mas passa a ditar as regras em território inimigo. No entanto, essa é apenas uma faceta da utilização do equipamento militar. O verdadeiro enigma está na carga que o Su-57 pode transportar. Que tipo de armamento ele pode carregar? Utilizando uma construção tradicional, a ogiva poderia pesar cerca de 300 quilos, o que já seria suficiente para neutralizar uma ampla gama de alvos, bases militares, aeroportos, pontes. Mas e se falarmos não apenas de uma simples ogiva? E se esse armamento for algo mais potente e secreto, um veículo de dissuasão estratégica? Uma bomba discreta, de longo alcance e manobrável, com potencial nuclear. Essa mudança no nível de armamento representa um novo conceito na guerra moderna. Vale ressaltar que o desenvolvimento de tal armamento não acontece da noite para o dia. Esses projetos levam anos, não meses, e isso indica que essa nova arma está em desenvolvimento há bastante tempo, aguardando o momento certo para ser revelada. E agora, enquanto os Estados Unidos deslocam suas forças navais para o Oriente Médio, a Rússia mostra que pode atingir seus inimigos de forma silenciosa e precisa, de qualquer direção. O alcance dessa nova munição cobre até 3.000 quilômetros, colocando em xeque a segurança de bases americanas na região. Essas declarações não são meros anúncios militares, mas sim sinais de uma nova diplomacia estratégica. O Su-57, que antes necessitava do apoio de bombardeiros pesados para missões complexas, agora é capaz de assumir essas tarefas sozinho, veloz, furtivo e altamente manobrável. O resultado? A ampliação das capacidades de combate da aeronave terá um impacto direto na produção em massa. Aumentar as funções de um único tipo de aeronave não só reduz a necessidade de diferentes modelos, como também diminui os custos logísticos, criando uma força aérea mais poderosa e coesa. As revoluções na tecnologia militar estão apenas começando e a Rússia parece determinada a permanecer na vanguarda desse novo cenário bélico global. O Su-57 é uma verdadeira revolução no campo militar. Imagine uma única aeronave capaz de substituir vários modelos, o famoso caça Su-27, o interceptador MiG-29 e até algumas versões de bombardeiros. Menos tipos de equipamento significam menos complicações logísticas, redução de custos e, ao mesmo tempo, mais potência de fogo concentrada em cada metro quadrado. Isso não é apenas um avanço tecnológico, mas uma visão clara do futuro da aviação de combate. Enquanto muitos ainda discutem seu real impacto, a verdade é que Estados Unidos, China e Europa compreendem que a Rússia detém uma carta poderosa, difícil de superar. Mas a guerra moderna não é só feita de combates aéreos e batalhas submarinas. O que determina o campo de batalha hoje são as informações invisíveis, sinais, frequências, comunicação. Quem domina essas tecnologias domina o confronto. Neste cenário, a Rússia não perde tempo e avança não só em mísseis ou aviões, mas também em sistemas de comunicação para seus soldados nas linhas de frente. Agora, os combatentes recebem kits de conexão via satélite em prazos surpreendentemente curtos, entre 1 a 4 dias. Isso não é apenas um suporte técnico, é uma logística eficiente e essencial para a sobrevivência. Por trás dessa força, está a equipe da empresa Svarog. Sem alarde, eles executam projetos fundamentais que mantêm a comunicação funcionando mesmo diante das sanções e das enormes dificuldades. A conexão com a internet via satélite, a ativação remota e o suporte 24 horas são exemplos de como a tecnologia avança mesmo em tempos adversos. Mas há algo ainda mais impressionante.
um pequeno dispositivo portátil chamado Yastreb 10. Ele detectar sinais de drones inimigos, identificar suas frequências e localizar as ameaças antes mesmo de chegarem às posições russas. Este aparelho é parte de um sistema de guerra eletrônica de última geração, capaz não só de enxergar, mas de interpretar o que acontece no ar, permitindo respostas rápidas em vez de reações passivas. A Swarog, além de ser uma empresa, abraça uma missão humanitária, trabalhando lado a lado com fundos beneficentes e o próprio exército. Essa união entre tecnologia e propósito garante que a Rússia mantenha uma vantagem cruelmente eficaz, mesmo quando o mundo parece apostar contra ela. Então, quando pensamos em poder, talvez não sejam as grandes máquinas que dominem o jogo, mas sim aqueles pequenos detalhes invisíveis ao olho nu, que decidem guerras e garantem vidas no campo de batalha. Você está pronto para descobrir até onde essa tecnologia pode levar um país em meio ao caos global? A última tecnologia russa em aviões de combate submarinos despertou grande preocupação no Ocidente. A poderosa submarina chamada Krasnodar está causando um verdadeiro alvoroço no Atlântico, aterrorizando o bloco da NATO. Este navio submerso, que possui um silencioso motor diesel-elétrico, consegue detectar e se aproximar de suas presas sem ser percebido, levando os Estados Unidos a fracassarem em suas tentativas de espionagem. Os especialistas ocidentais têm debatido quanto esta máquina silenciosa representa uma ameaça real, especialmente para seus porta-aviões. A tensão geopolítica cresce à medida que a Rússia investe em seus recursos militares e desenvolve um arsenal moderno e antiquíssimo. Um exemplo é o novo sistema de mísseis hipersônicos que promete revolucionar a estratégia militar russa. Enquanto isso, o Su-57, o caça de quinta geração, foi aprimorado com armas inéditas. Uma nova tecnologia de mísseis, chamada de Trophy, integra-se ao corpo do avião, garantindo alta precisão e um alcance que supera as expectativas, chegando até 3.500 km. Esta capacidade não muda apenas os padrões de combate, transforma completamente a maneira como guerras podem ser travadas. O caça pode atacar rapidamente em território inimigo, sem dar certeza aos adversários de onde e quando chegará o golpe. Mas a inovação não para por aí. A Rússia está investindo em drones invisíveis que trabalham em sinergia com os caças. Se dois ou mais desses aviões estiverem operando em conjunto, a cena muda drasticamente, criando um novo paradigma de táticas aéreas e uma nova era de guerra. Agora, apresenta um fato inesperado: a tecnologia mais inovadora não se limita às armas. Recentemente, uma empresa russa lançou um sistema de comunicação por satélite seguro, que pode ser usado tanto em operações militares quanto na educação. Cada soldado em campo é uma fonte de aprendizado e experiência acumulada. Este é um investimento em pessoas, em ligações, em apoio mútuo. Significa que, em tempos de crise, ninguém precisa estar sozinho. E enquanto os submarinos e os caças invadem o espaço das notícias, os helicópteros da Força Aérea da Rússia também estão passando por uma revolução. O Mi-26, conhecido por ser o mais capaz do mundo, está sendo modernizado com a mais recente tecnologia de aviação e monitoramento. Agora, além de transporte, ele atua como uma verdadeira base aérea voadora, com capacidade de evacuação de tropas e suprimentos. A questão que fica é: estamos preparados para enfrentar as novas realidades do campo de batalha? As mudanças digitais e as novas estratégias podem realmente mudar o jogo, levando a uma nova dinâmica de poder global. A corrida pela inovação militar parece estar apenas começando, e a próxima etapa pode ser ainda mais surpreendente. Hoje, vamos explorar um tema que tem gerado fortes repercussões no cenário militar global. Em um mundo onde a supremacia tecnológica é fundamental, a Rússia tem mostrado que suas capacidades militares estão evoluindo. Recentemente, a nova série de máquinas de guerra russa ganhou destaque, especialmente o helicóptero Mi-26. Este não é um simples helicóptero de transporte, é um imenso e poderoso veículo blindado, adaptado e capaz de se destacar em diversas missões. Em 2022, o Mi-26 foi utilizado em uma operação notável, a evacuação de soldados americanos das montanhas do Afeganistão. Parece uma cena de filme, mas é a pura realidade. O que caracteriza este helicóptero é sua destreza em operar em altitudes elevadas e em condições adversas de ar rarefeito.
Ao lado de máquinas como o K-52 Alligator e o Mi-8 Terminator, o Mi-26 se destaca, não apenas como um meio de transporte, mas como um verdadeiro centro de poder aéreo, equipado com eletrônicos avançados e sistemas de navegação de ponta. A presença de um Mi-26 no céu é sempre um claro aviso de que algo grande está prestes a acontecer. Ele pode rapidamente mudar o rumo de uma batalha, realizar chegadas estratégicas e evacuações de feridos, ou até mesmo transportar suprimentos. Mas não se engane, não é tudo sobre o que acontece nas alturas. O chão também tem suas batalhas, com terrenos lamacentos e campos congelados se tornando armadilhas para a tecnologia convencional. É aí que entram os novos veículos de terreno, projetados para desafiar as adversidades. Recentemente, o Ministério da Defesa da Rússia recebeu uma quantidade significativa de veículos de combate leves, o PBT Plaston-SN. Embora apenas 14 unidades tenham sido entregues, cada um deles foi cuidadosamente projetado para missões de combate reais. Essas máquinas não são meras adições ao desfile militar, mas sim ferramentas preparadas para desafios específicos da linha de frente. Originalmente, o Plaston foi concebido como um veículo civil, mas na sua versão SN, se transformou em um robusto veículo militar. Essa nova máquina é versátil, possuindo capacidade para evacuação médica, reconhecimento e até suporte de fogo. Com um peso de apenas 3.800 kg e um motor movido a gasolina de 1,6 litros que fornece 106 cavalos de potência, o Plaston pode alcançar velocidades de até 50 km por hora. Embora essa velocidade não seja recorde, a capacidade de movimentação em terrenos hostis é onde começa a verdadeira mágica. O que será que esses veículos podem realmente fazer? Eles conseguem sobreviver em meio à ferocidade das batalhas contemporâneas? A nova máquina de guerra russa, o Plaston, está revolucionando a forma como os combates são realizados. Com um peso de apenas 3.800 kg, essa anfíbia é um verdadeiro coringa no campo de batalha. Com um motor a gasolina de 1,6 litros e 106 cavalos de potência, seu objetivo não é ser veloz, mas sim ter uma incrível capacidade de transitar em terrenos difíceis, alcançando inclinações de até 45 graus e atravessando obstáculos como trincheiras e ravinas. O Plaston não é apenas uma máquina de combate, é uma ferramenta de resgate e suporte. Sua capacidade de carregar até 8 homens e sua estrutura de blindagem, projetada para resistir a estilhaços e disparos de armas pequenas, fazem dele um aliado indispensável. Essa versatilidade permite que ele seja rapidamente deslocado e adaptado a diversas situações, o que é crucial em um cenário de guerra imprevisível. E agora, o que aconteceria se essa máquina fosse usada em operações secretas? Imagine um grupo de soldados, se infiltrando nas linhas inimigas, resgatando aliados em perigo e desaparecendo antes que o inimigo pudesse reagir. A realidade é que, enquanto a guerra avança, a necessidade de se adaptar rapidamente é mais vital do que nunca. O Plaston é um símbolo da nova abordagem russa, onde a guerra não é apenas uma questão de força bruta, mas de estratégia e tecnologia. Ele se junta a um arsenal que inclui submarinos silenciosos, como o Krasnodar, e caças de quinta geração, como o Su-57, capazes de realizar ataques a longas distâncias com precisão cirúrgica. E se isso for apenas o começo? À medida que o mundo se torna mais caótico, a Rússia não está apenas se preparando para um confronto, mas redefinindo as regras do jogo. A questão que fica é, até onde essa evolução em tecnologia militar pode levar? O que mais está por vir em um cenário onde a velocidade e a furtividade são as chaves para a sobrevivência? O futuro da guerra está mudando, e esse novo capítulo pode ser mais impactante do que qualquer um poderia imaginar. Até agora, discutimos como a Rússia está se posicionando em relação às ameaças globais, focando em suas capacidades militares e na adaptação rápida em tempos de conflito. Enquanto muitos países apostam em sanções e diplomacia, a Rússia avança, priorizando o desenvolvimento de sua força de ataque e poder defensivo. Agora, a grande questão é, seria possível deter esse avanço? Poderia existir uma volta atrás nesse contexto? Esse é um questionamento retórico, pois a história não retrocede. Ela avança, e triunfará não quem grita mais alto, mas quem age com sutileza e precisão. Neste momento, a Rússia está moldando suas respostas a desafios não através de comunicados ou manifestações, mas com tecnologia que voa, navega, se move, ataca e após cumprir sua missão, retorna.
Essas ações não se configuram apenas como atos de resistência, mas como advertências. Aqueles que ouvirem este aviso, talvez ainda tenham uma chance de não errar sua rota. Nos últimos anos, a Rússia tem se dedicado a um extenso processo de desenvolvimento da sua frota e exército, garantindo que suas forças armadas estejam equipadas com a mais avançada tecnologia militar. Entre as inovações mais notáveis, destaca-se o lançamento bem-sucedido do novo míssil intercontinental Sarma, um sistema hipersônico chamado Kinshal, e uma sofisticada laser denominada Peresver. Esses avanços não apenas respeitam os novos padrões de potência bélica, mas também prepararam o terreno para a incorporação de armamentos inovadores nas novas embarcações e submarinos nucleares da Marinha, incluindo o míssil hipersônico Zircon, que tem velocidade e alcance sem precedentes no mundo. Com essa modernização, as exigências quanto à formação dos soldados aumentam, exigindo competência e intensidade na preparação para o combate. Mas o verdadeiro foco está em uma área menos visível, mas igualmente crucial, as profundezas dos oceanos. O submerso, uma vez relegado a discussões superficiais, agora se transforma em um elemento central na realidade militar russa contemporânea. Em cada onda e profundidade, novas ameaças e potencialidades estão sendo moldadas, trazendo uma nova realidade para a segurança global. Nesse contexto, o subflamejante componente naval, especialmente os submarinos do Projeto 955, conhecidos como Borei, se destacam. Estes poderosos submarinos, comparáveis a uma força natural e invisível, estão armados com mísseis balísticos Bulava, cada um capaz de carregar até 6 variados nucleares. Para se ter uma ideia do poder destrutivo que essas armas possuem, uma única salve pode erradicar um pequeno município, sem deixar vestígios. Toda a infraestrutura, bases militares e vidas são apagadas em questão de segundos. Mas, além da impressionante estatística, é essencial reconhecer que a Rússia está reescrevendo suas doutrinas e estratégias nucleares. A resposta aos eventos recentes, a série de sanções e as reações do Ocidente estão levando o país a uma nova postura, que redefine não apenas seu próprio poder, mas também altera o jogo geopolítico de maneira substancial. Com a recente saída da Rússia do Tratado sobre Forças Convencionais na Europa, que foi formalmente encerrado em 2023, a nação está, de fato, se desvinculando de acordos que a limitavam. Os tempos de negociações vazias com países da Aliança Atlântica terminaram. O apelo à autossuficiência militar tornou-se mais urgente do que nunca. Como essa nova fase irá impactar a dinâmica global? O que está em jogo quando potências se rearmam em resposta ao medo e à incerteza? Prepare-se para um próximo capítulo que pode trazer revelações ainda mais impressionantes, desafiando a imaginação e mantendo o mundo em constante alerta. Você está pronto para o que vem a seguir?